Olá a todos, esse é meu trabalho prático final de conclusão do curso de pós-graduação em Cibersegurança e Proteção Digital de Negócios da FIA Online, tendo como orientador o professor Carlos Eduardo Pires de Albuquerque. O estudo de caso que abordarei é como viabilizar um Security Operations Center para pequenas e médias empresas através da oferta chamada Rastreamento Inteligente de Incidentes, também conhecida como SOC Small. Os nomes e números que apresentarei são fictícios, porém o problema e a solução são reais e foram resolvidos da forma que apresentarei. Essa solução ajudei a desenvolver juntamente com outros colaboradores da empresa em que trabalho, através de análises da performance de venda desses produtos, análise de pós-mortem de processo de pré-vendas e estudos de mercado. Bem, falando um pouco sobre mim, eu sou o André Santos, tecnólogo em rede de computadores e engenheiro de telecomunicações, com 23 anos de experiência em tecnologia, com atuações em operadoras de telecom e Global IT Service Providers. Há 15 anos desempenho atividades de arquitetura de soluções em pré-vendas e atualmente atuo como Senior Services Architect, responsável pela pré-vendas do portfólio de serviços gerenciados das torres de Enterprise Networks, Hybrid Cloud e Security para os segmentos de óleo e gás e operadoras de telecom do Brasil e da América Latina. Sobre a agenda desse TPF, os temas abordados serão a ACME, o nome fictício dado à empresa onde esse estudo de caso foi desenvolvido, os desafios dos clientes, a solução desenvolvida para endereçar esses desafios e a conclusão, apresentando o retorno de investimento obtido após a criação do produto. Sobre a ACME, ela é um integrador global de serviços de tecnologia, parceira dos principais vendors que figuram como líderes no Gartner e DC, atua nos segmentos de infraestrutura de redes, cibersegurança, data center híbrido e workplace inteligente. E seu portfólio de serviços conta com ofertas de consultoria, serviços profissionais, serviço de suporte e serviços gerenciados. Primeiramente, vou falar brevemente sobre a importância de um SOC para as empresas em geral. E o que ele oferece? Ele ajuda na prevenção de ataques cibernéticos através da atualização constante de hardware e software de segurança. Combina recursos humanos e tecnológicos, como por exemplo automações e IAs, sendo capaz de detectar ameaças rapidamente, como tentativas de invasão de redes e sistemas. Aumenta a capacidade de resposta a incidentes da empresa, permitindo ações rápidas e eficazes para corrigir falhas e mitigar os efeitos dos ataques. Realiza avaliações contínuas de vulnerabilidades para identificar e corrigir pontos fracos na infraestrutura de TI. Em compliance, conta com um processo de auditoria aprimorado, com capacidade de atender aos requisitos e objetivos de conformidade de acordo com as necessidades do cliente. E potencializa habilidades, possibilitando que os profissionais da empresa contratante foquem em ações estratégicas e não mais operacionais. E tudo isso apoiado nas melhores práticas e frameworks de mercado, como, por exemplo, PCI, ISO 27001, LGPD e GPDR. Bem, e após diversas análises que mencionei anteriormente, realizadas em conjunto pelos times de desenvolvimento de produtos, pré-vendas e delivery, identificamos que os principais desafios enfrentados pelas PMEs em relação à contratação do serviço de SOC passam pelo custo inicial e a manutenção contínua de um SOC, pela gestão da complexidade operacional e pela dificuldade em justificar o seu ROI, onde muitas vezes os benefícios de um SOC não são percebidos imediatamente pelo negócio. As ofertas de SOC encontradas comumente no mercado têm foco em empresas de grande porte, possuindo entregas robustas e muito apoiadas nas soluções dos fabricantes renomados, o que acaba elevando consideravelmente os seus custos e muitas vezes inviabiliza a aquisição desse serviço pelas PMEs. Dado esse contexto, a Acme desenvolveu a oferta de SOC Small, visando atender às necessidades das PMEs, possibilitando o equilíbrio entre a necessidade de elevação dos seus níveis de maturidade e eficiência operacionais em cibersegurança, porém contando com o nível de excelência que um service provider de grande porte e com tradição na prestação desse tipo de serviços pode oferecer, a um custo adequado à sua realidade. Contextualizando um pouco mais os serviços contidos em nossa oferta de SOC para grandes empresas,
Essa figura os conecta para uma melhor compreensão. São os serviços de SOC, CSIRT, SDM e CTI, podendo ser contratados de maneira separada ou até mesmo combinados dentro da oferta de MDR, contando com um arcabouço robusto de soluções desde o SOAR, a solução utilizada para automação de tarefas repetitivas e processos de segurança, triagem, notificação, definição de falsos positivos e escalação para o time de N2, contando com auxílio de inteligência artificial. Passando pela plataforma de inteligência de ameaças, que é uma ferramenta que coleta e analisa dados de diversas fontes para identificar e responder a ameaças cibernéticas. Ela permite o armazenamento e correlação de IOCs e automatiza a exportação de dados para IDS e SIEMs, por exemplo. E finalizando com o SIRP, o Security Incident Response Platform, que otimiza os fluxos de trabalho de resposta a incidentes, aprimora a colaboração entre times e também trabalha em conjunto com a nossa solução de inteligência de ameaças, ajudando a realizar investigações mais eficazes. Tudo isso apoiado nas melhores práticas e frameworks de mercado, como por exemplo o NIST, o MITRE, a ISO 27001 e pela nossa colaboração com o FIRST, para a promoção de cooperação e coordenação na prevenção e a rápida reação a incidentes. Colocando em números para uma melhor compreensão de todos, os dados aqui são fictícios, porém o problema e a solução são reais. No início da análise, contávamos com cerca de 43 grandes clientes, 22 clientes médios e 7 pequenos. E a oferta de SOC Enterprise, ela tinha o seu custo mensal girando em torno de R$ 55 mil, com cerca de 105 pessoas compartilhadas dentro do SOC, trabalhando nas diversas ofertas que citei, analisando em média operações com cerca de 200 gigadias de ingestão de dados, atuando em incidentes de P1 a P4 e times trabalhando nos níveis entre N1, N2, N3 e N4. Com essa formatação, tínhamos uma grande dificuldade de adequar o produto ao budget das PMS, frustrando diversas iniciativas comerciais. Por esse motivo, decidimos compilar as diversas informações de processos passados, informações de mercado e realizamos o investimento para o desenvolvimento de um novo produto com foco nesses segmentos. E como solução para esses desafios, criamos a oferta de rastreamento inteligente de incidentes, o SOC Small, que utiliza a mesma estrutura para a entrega do serviço do SOC Enterprise, porém contando com modificações que se ajustam à realidade das empresas do segmento PME. O serviço continua contemplando a monitoração e detecção de incidentes, a configuração e gestão do CIEM, a monitoração de saúde e disponibilidade do CIEM, painéis pré-definidos, relatórios pré-definidos, playbooks pré-definidos, triagem e análise de eventos, e o cliente tem acesso ao nosso Client Portal, tendo visibilidade centralizada do seu ambiente, que está sendo monitorado por nós, podendo também realizar a abertura de chamadas e requisições. Porém, contam com modificações importantes que reduziram os custos operacionais. A principal delas foi a criação do SIEM próprio da Acme, pelo nosso time de delivery, reduzindo drasticamente os custos com licenciamento dos fabricantes. A limitação inicial de ingestão de logs em 50 GB dia e 2 fontes de logs, podendo ser expandidas até 5 através da aquisição de pacotes de bancos de horas para execução do serviço, desde que se mantenha o limite de ingestão de 50. De acordo com as nossas análises, essa quantidade de ingestão já é muito bem ajustada à realidade de clientes desse segmento. A criação inicial de 5 casos de uso, podendo serem expandidos até o limite máximo de 10, através de aquisição de pacotes de banco de horas para execução desse serviço. A triagem e análise de eventos, que passa a ser realizada somente para incidentes classificados como P1 e P2, pelo time de N1, e com posterior escalação para o tratamento dos times de N2 do cliente. E contar com a quantidade de 4 horas mensais de um TAM, um Technical Account Manager, sendo o ponto focal para a solução dos problemas, escalações, feedbacks sobre o que está acontecendo no ambiente do cliente, realizar a apresentação de relatórios, explicando, por exemplo, o novo incidente ocorrido. O SOC Small
ajuda os clientes no ganho de maturidade em cibersegurança, podendo evoluir para ofertas mais completas, contemplando mais entregas de serviço, como é o caso do SOC Enterprise, que pode ser contratado de maneira separada ou até mesmo combinado com outros serviços do portfólio da Acme dentro da oferta de MDR apresentada anteriormente. Essa é a arquitetura do SOC Small, somente para deixar mais claro como funciona a comunicação do cliente com a nossa arquitetura. Os logs que foram coletados das soluções do cliente são encaminhados para o nosso CIEM, que está implantado em nossa infraestrutura, que trabalha integrado ao SOAR, à IA, generativa, ao SIRP, aos scripts de automação e playbooks, criando os chamados automaticamente em nossa TSM e que, por sua vez, o cliente poderá acompanhar todas as tratativas que estão sendo realizadas pelos nossos times através do Client Portal, com total transparência e independência, 24 horas por dia. Há também a possibilidade de integração das ferramentas de ITSM para manter os registros para fins de auditoria e a fluidez operacional que o cliente já está habituado. E como conclusão, apresenta aqui a comparação entre a análise inicial realizada e o resultado após um ano de lançamento do serviço no mercado. Saímos de 43 grandes clientes, 22 clientes médios e 7 pequenos. Para a oferta de SOC Enterprise, nós avançamos para 48 clientes grandes, 24 clientes médios e 6 pequenos. Porém, o grande salto na quantidade de clientes se dá na oferta de SOC Small, que tivemos após um ano 9 clientes médio porte e 23 clientes de pequenos portes. E tivemos uma redução de custo entre as ofertas de SOC Enterprise e rastreamento de incidentes, saindo de 55 mil do custo médio mensal da oferta de SOC Enterprise para 28 mil reais o custo médio da oferta de SOC Small, passando a ter somente 30 pessoas compartilhadas atuando nesse novo produto, analisando cerca de 50 gigabytes médio nas operações de gestão de logs, tratando incidente de P1 a P2 e atuando nos níveis de N1. E então isso representa um aumento expressivo na quantidade de clientes, sendo 32 novos somente no segmento PME, uma redução de cerca de 50% do custo da oferta entre SOC Small e SOC Enterprise, projetos com margens mais alinhadas com o plano estratégico da Acme, e também realizamos upselling e cross-selling de novos projetos, combinando com os outros produtos do portfólio da Acme, aumentando a percepção de valor e fidelização dos clientes. Vejam que é uma evolução expressiva dos resultados e que havia uma grande demanda reprimida, ajudando no atingimento das metas do ano comercial e reposicionamento da marca, reforçando a nossa presença no segmento de serviços gerenciados de segurança. Bom, deixo a seguir algumas referências que utilizei para a pesquisa do meu trabalho. E agradeço à FIA e aos professores pelo excelente conteúdo, que certamente agregou muito para a minha evolução pessoal e profissional. Muito obrigado.